Deus honrou o meu pedido. Hoje é um culto de missões, fico muito feliz de ver o testemunho da irmã. Assim que Jeová me resgatou, a primeira base missionária que eu fui exercer o chamado missionário foi em Pereira também. É para a glória de Deus. Já plantei sementes lá também, glória a Deus. E queridos, hoje é um culto pentecostal de missões. Você está totalmente livre para dar glória a Deus. Aquele que treme no chão e o cão não gosta de um pouquinho. E hoje Jesus Cristo é a maior estrela aqui. É só Ele que brilha, é só Ele que fala. Ele é o Todo-Poderoso. Hoje Ele liberta, hoje Ele batiza. Hoje Ele vai te encher, meu irmão. Glória a Deus. Quem tem essa oportunidade de estar aqui com vocês e a família. Deus abençoe os obreiros, as senhoras, os jovens dessa igreja, que igreja abençoada. Meus queridos, sem mais delongas, na palavra de Deus avivou o coração hoje. Deus quer falar de avivamento essa igreja. Deus quer encher os passos dessa igreja. Aleluia, glória a Deus. E a palavra que Deus te deu sobre o coração fica no livro do profeta Joel. Eita, livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu queria ler hoje 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 28 do capítulo 2. Amém? Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Repita comigo: o dia do Senhor vem, já está chegando. Glória a Deus. Versículo 28 diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os ossos velhos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Pai das glórias. Pai, eu vim orar, Pai, por este povo maravilhoso e abençoado que está aqui diante de mim, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me use como um instrumento essa noite, Pai. Que o Senhor venha repreender todo mal, Pai. Que o Senhor venha quebrar toda barreira, Pai. Que toda distração seja silenciada agora, meu Pai. E onde houver um crente batizado no Espírito Santo, Pai, renova ele essa noite, meu Senhor. Enche do teu poder, Espírito Santo. Tu tens liberdade para operar aqui, Pai. Visita a casa dessa porta, visita aqui para a tua igreja, Pai. E derrama do teu poder, meu Pai. Senhor, eu não sou nada, Pai. Tu és tudo, tu és poderoso, meu Pai. E eu te peço que o Senhor venha falar aqui nessa noite, assim eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Já estou sentindo Deus aqui nessa. Glória a Deus. Meus irmãos, livro do profeta Joel. Joel foi um profeta que profetizou em um período de Israel, um povo sombrio, a qual o povo estava em desobediência. Como sabemos, o povo de Israel é um povo que foi escolhido por Deus, mas que, apesar de ter sido escolhido, era um povo que desobedecia a Deus. Mas Joel, apesar de tudo, ele trouxe uma profecia dizendo que se o povo se convertesse, se o povo buscasse a Deus, Deus com certeza iria nos abençoar. Inicialmente ele vai dizer: cantai a trombeta em Sião, e que todos os moradores da terra tremam diante do Todo-Poderoso que é o Senhor. Esse capítulo 2 do livro de Joel, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia que todo cristão, que toda pessoa que está aqui essa noite, é o dia que você mais deve aguardar e que você mais deve esperar. É o dia do Senhor, aquele dia ao qual Deus irá chamar os seus servos e dirá: vinde, benditos do Pai. É o dia em que Deus irá poupar os seus filhos e irá lançar sua ira sobre todos aqui na terra. Joel foi um profeta que pregou a respeito do avivamento. Afinal, antes do dia do Senhor, antes que o Senhor volte, ele deixou uma outra promessa. Que promessa você pergunta para mim? A promessa é que ele derramaria do seu poder sobre todos, sobre os velhos, sobre os idosos, sobre os jovens, sobre os servos, do maior e do menor. Deus quer encher essa noite aqui nesse local. Aleluia, Deus. Então,
que Deus chama esse homem, e desse homem vem Isaac e Jacó, e daí então acontece que os filhos de Israel, eles sempre desobedeciam. No Antigo Testamento, você deve saber muito bem, melhor do que eu, que quando Deus se apoderava de um homem, quando Deus enchia o homem, o Espírito Santo repousava sobre ele, mas logo após ele ser cheio, logo após ele ser usado por Deus, o Espírito Santo voltava. E acontece que Deus sempre escolhia um líder para estar liderando o seu povo. Acontece que pela desobediência do povo de Israel, pela desobediência desse povo que Deus deu as suas leis, Deus deu as tábuas da lei, esse povo ele desobedeceu e trocava Deus por deuses mentirosos que os pagãos criavam naquela época. E como a nova promessa que Deus fez para restaurar a humanidade, vendo que o homem não conseguia obedecer a Deus, ele enviou o seu filho para morrer na cruz, e depois a descida do Espírito Santo para encher do seu poder, e logo após uma geração missionária em que irá pregar Deus no fim da terra. E talvez esse culto em que Deus quer te encher, ele quer avivar uma chamada no seu coração, ele está querendo acender uma chama no seu coração, ele está te chamando para pregar as almas perdidas. Aleluia. Há muitas almas que estão longe e distantes de Deus, e essa missão Deus não deu para os anjos, essa missão Deus deu para nós, os seus filhos. Aleluia. Acontece, meus irmãos, que esse povo, o povo de Israel, eles estavam num contexto muito sofrido, porque o que acontece? Deus levantava o líder libertava o povo, e esse povo se desviava. Quando ele recebia a bênção de Deus, ele se desviava. Engraçado que se desviou quando recebeu a bênção. Não seja assim, irmão. Quando Deus dá a bênção lá, permaneça fiel, permaneça humilde, permaneça adorando esse Deus que é maravilhoso. Nós o adoramos por quem Ele é, não pelo que Ele dá. Acontece, meus irmãos, que não só nesse lado o homem é tentado a cair, o homem também é tentado a cair na ingratidão, quando ele não recebe aquilo que ele pediu para Deus. Então muitas das vezes acabam se afastando não por ter recebido, mas por não receber. Mas nós o adoramos por quem Ele é. Então o que acontece? Acontece que antes o homem ele era cheio de Deus, era algo temporário, logo após o Espírito Santo sair. Tem vários contextos na Bíblia a qual Deus se apoderou de um homem. Um exemplo deles seria o próprio Moisés. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Números, capítulo 12, vai falar o seguinte, meus irmãos. Vai dizer que havia 70 anciãos. Se eu só confirmar se foi o capítulo 12, no livro de Números, capítulo 11, versículo 25, vai dizer o seguinte: acontece que o povo de Israel estava murmurando contra Deus. A Bíblia vai dizer que se reuniram 70 anciãos, e aí Deus vai dizer assim: Moisés, eu vou repartir um pouco da função com esses 70 anciãos. Deus fez isso no Antigo Testamento. Mostra se a Deus a Bíblia, no livro de Números, capítulo 11, verso 25 em diante. Deus falou assim: eu vou tirar uma parte da porção que eu te dei, Moisés. Moisés, o homem a qual Deus havia chamado, o homem que a Bíblia mesmo vai relatar que não iria se levantar só mais um parecido com ele, que seria Jesus Cristo. Então Moisés foi um homem muito usado por Deus no período em que o povo israelita estava na terra. Então acontece que esse povo, no período que eles estavam indo para a terra prometida é essa a qual Deus também nos prometeu. Quem aqui quer um dia ir para Jerusalém Celestial? Levanta sua mão com glória! Nós estamos no caminho para Jerusalém Celestial. Mas voltando aqui, meus irmãos, Moisés, Deus tira um pedaço da porção de Moisés e reparte em 70 anciãos. Acontece que 2 homens permaneceram profetizando. A Bíblia vai dizer que quando esses homens são cheios por Deus, esses homens começam a profetizar. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia mesmo fala, que nunca mais eles profetizaram. Ou seja, você vê que é algo passageiro. O Espírito Santo encheu, e a Bíblia mesmo fala que eles nunca mais profetizaram. Profecia é um dom que só Deus pode dar. Não venha querer enfeitar e dizer assim diz o Senhor, se Deus não te falou nada, porque isso é para quem Deus chama, e esse dom Deus está te chamando para operar essa noite em nome de Jesus. Engraçado, pastor Renato, que esses homens foram cheios, e a Bíblia vai dizer que outros 2 homens permaneceram
permanecem profetizando lá no arraial. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele pede para Moisés proibido de profetizar. E Moisés tem uma resposta de um verdadeiro servo de Deus. Um servo de Deus, a qual não quer tudo para si, toda a bênção de Deus para si, mas que ele quer instruir. A Bíblia vai dizer que quando Josué fala, Moisés, proíbe esses homens de profetizar, Moisés vai dizer, porventura, tu tens ciúmes de mim? Quem me dera todo Israel fosse profeta. E dessa mesma forma eu vou nessa noite, eu prego para a misericórdia de Deus e para a glória de Deus, mas quem me dera Deus levantasse milhões de pregadores dessa congregação e Deus te enchesse e você profetizasse. Deus quer te chamar. Não é só para mim. A promessa não é só para mim, não é só para o pastor Fábio. A promessa é para você. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus está te dizendo, eu tenho uma chamada para você. Não é só para os obreiros, não é só para as irmãs, é para os jovens, é para os adolescentes, é para todos. Aleluia, glória a Deus. E se tem um irmão profetizando do teu lado, não se incomoda não. Começa a dar glória a Deus também, que já vai te enche. Aleluia. Não se incomoda que o teu irmão fala em línguas muito alto, ou que o glória a Deus dele é muito alto. E quando você se incomoda, você poderia estar adorando essa noite. Aleluia, Aleluia! glória a Deus, aleluia. Então esse Moisés deu essa resposta. E Moisés continuava guiando o povo para Jerusalém, para a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido. Acontece que quando esse povo chega nessa terra, eles permanecem desobedecendo. E aqui Deus, na sua infinita graça, misericórdia, na sua presciência, ele já tinha um plano em mente. Ele sabia: esse povo me rejeita, esse povo me desobedece, mas eu tenho uma promessa. Aleluia. Vai alcançar todos os povos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele tinha uma promessa que iria salvar toda a humanidade, que todas as famílias seriam benditas. Glória a E Deus. Deus está levantando essa promessa hoje aqui para a igreja do Edson Queiroz. Deus quer levantar missionários essa noite. Meus irmãos, lembre das almas. Imagine quantas almas estarão no inferno naquele dia que eu e você poderia estar pregando. Eu e você poderia ter pregado. Meu Deus. Tente imaginar quantos aflitos desses becos e nessas ruas estão precisando de Jesus te ama. Estão precisando, meu irmão, volta para a igreja. Não olha para o homem, não. Olha para Jesus. Volta porque Jesus te ama. Aleluia. O avivamento vai começar no Edson Queiroz. Jesus. Aleluia. Isso, meu Deus. O avivamento vai começar quando a gente sair da zona de conforto e ir para as ruas pregar o evangelho. Aleluia. Tem almas que essa noite irão ser ceifadas. Nós podemos mudar esse quadro, meus irmãos. O avivamento vai começar quando nós sairmos e começarmos a pregar e anunciar o evangelho com ousadia, falar do amor de Deus. Avivamento a gente faz aqui, a gente pula aqui dentro, a gente olha aqui dentro, não tem essa coisa não. Mas a gente vai lá para fora e prega. Meu irmão, sai da zona de conforto. É verdade, Jesus. Às vezes você quer deixar de ir porque está cansado de trabalhar. E Jesus que veio para servir, não para ser servido. Se o mestre veio para servir, por que você está dizendo não quando Deus te chama? Ou você acha que quando você estiver de frente para o trono branco, Deus não vai requerer de você as almas que você poderia ter pregado, as almas que você poderia ter anunciado? Eu conheço jovens em que eu já preguei, em que eles falavam só ruindade, só crime, assassinato, coisas ruins para mim. Mas quando eu comecei a falar, mas meu irmão, você quer ser tudo isso, mas Jesus te ama. Ele começou a chorar igual um menino. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar dessa maneira. Deus quer que você use a palavra. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer: estejam prontos para falar a respeito da sua fé, para qualquer um que perguntar a respeito da sua motivação para crer em Jesus.
um breve testemunho para a glória de Deus. Nenhum pastor chegou para mim para dizer assim: vai pregar na rua. Nenhum. Não esperei isso acontecer para eu ir pregar. Eu comecei a orar a Deus na rua, pregando e bem. Minha mãe, às vezes, eu estava tarde da noite, ela gritava: Joel, vamos para casa, esse cara aí está bêbado. E fica até esse horário pregando esse cara. E eu com sede de alma, eu pedi a Deus: eu quero almas, Deus. Jesus te ama, meu irmão. Oh, Jesus. Tenha mais coragem esse dia. Ou você esqueceu que lá em Apocalipse está escrito que os covardes, os medrosos, não entrarão no reino de Deus. Sou eu que estou falando? É a Bíblia. Não te acovarda não. Porque quando tu abrir a tua boca para falar, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Deus quer te encher, mas o vaso tem que estar. Glória a Deus, aleluia. Quem que está com sede de Jesus essa noite? Deus maravilhoso desse, Deus chama comigo na partida. Tem gente que está muito cheio, mas é do mundo, é do celular, é do Instagram, é do TikTok. Não, se vazio de você e se encha de Deus essa noite. Aleluia. Deus vai fazer um mover aqui dentro, Ele vai mandar um vento, um terremoto. Glória ao teu nome, Jesus. Deus está te chamando para sair da zona de conforto. Deus está te falando: pega a espada, sai na rua. Não é para ter medo de arma, não, porque a tua arma aqui, ó, é mais poderosa. A arma que Deus te deu, ela não mata, não, ela dá vida. Leva a sua, Deus quer te encher essa noite. Começa a orar aí. Fique em oração por mim essa noite, porque o diabo está com raiva, ele está querendo me parar. Mas Deus chega ao primeiro na obra e ele começa a operar. Glória a Deus. Deus, eu oro por esse povo para que o Senhor enche eles. Você pensava que essa coisa era normal. Você pensava que você ia chegar aqui e ia voltar para casa do mesmo jeito. Mas Jesus está te enchendo. Jesus está te enchendo. Aleluia. Glória a Deus. Você pensou que ia chegar aqui e não ia dar um glória a Deus, ia ficar limitado. Mas você vai adorar. Porque Ele merece. Ele merece. Ele é o Criador. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então Joel profetizou a respeito desse avivamento. Os crentes são assim, do avivamento. A gente está muito acomodado com as coisas da terra. A gente, ao invés de chegar em casa e orar, a gente quer se deitar. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Desse jeito. Ao invés de a gente pegar, botar o celular de lado, ligar a televisão, a gente quer ir orar, a gente quer ficar no conforto mesmo. Mas olha, Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Jesus está aqui essa noite. Ele está quebrando o laço. Ele está quebrando o vício. Na minha vida também Ele está quebrando muita coisa. Mas eu vou servir a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quantas almas dessas ruas aqui, meus irmãos, você pode ser um exemplo na sua casa. Comece pela sua casa. Glória a Deus. E aos poucos você vai ver, você vai estar pegando um ônibus cheio de irmão, louvando o negocinho da harpa. Louvando o negocinho da harpa, mas você vai chegar lá e vai conseguir almas para Jesus. Almas para Jesus. Ele quer
clamando, ele diz: eu quero almas. Cadê a igreja? A igreja não pode ficar parada. A igreja avança. A igreja avança. A igreja avança. A igreja avança. Tu adora e a igreja avança. Tu faz missão e a igreja avança. Tu dá glória a Deus e a igreja avança. Eu estou toda arrepiada aqui, pastor. Eu estou sentindo Deus aqui. Adora esse Deus essa noite. Então acontece. Talvez os judeus se esqueceram dessa promessa. Teve um momento intervino, a qual Deus ficou 400 anos em silêncio. Não se levantou mais profeta. Deus estava muito chateado com esse povo. Deus estava chateado com o povo de Israel. A Bíblia diz que eles não conseguiram ver o que Deus estava querendo fazer. Então Deus ficou em 400 anos de silêncio. E depois de 400 anos de tudo esse derramar, todas essas coisas, do povo ser dividido, dos reis serem divididos, nasce um menino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um menino simples, humilde, uma manjedoura, filho de dois pais pobres, que não tinha ouro, riqueza aqui na terra, mas ele vinha com a missão de reino para a humanidade. Glória Quem a é Deus. esse, senhor? É Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus viu que o homem estava desobedecendo, o homem estava caindo. Jesus chega, Deus, com o seu infinito amor e misericórdia, e viu seu filho para morrer por pecadores como nós. E esse Jesus, ele chama seus 12 discípulos, você já sabe disso. Ensina para ele por aproximadamente 3 anos, fala a respeito do reino de Deus que estava para vir. E lá em João 16, 7 a 8 vai dizer: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode adorar esse Deus. É verdade. Você pode adorar esse Deus essa noite. Deus, ele te amou tanto, ele enviou o Espírito Santo para te consolar. Quando você está triste, cheio de culpa para pagar, cheio de problemas, o teu filho está afastado, o teu marido não vem mais, Jesus enviou o Consolador. Sinta o bálsamo de Deus. Sinta o conforto. A gente não entende que vai ser crente, né? A gente está cheio de problema, mas está aqui na igreja pulando e dando glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É Então Jesus, ele veio, foi entregue na mão dos homens, morreu em uma cruz, se humilhou. Os judeus não conseguiram ver aquilo, mas tinha uma promessa. Glória a Deus, O aleluia. Consolador vai chegar. O diabo pensou: é o fim, acabou para o homem, acabou para a humanidade. E Jesus estava pensando: agora manda o Consolador. E ele vai cheio, vai convencer do pecado e da justiça. Obrigado, Deus. Porque o Senhor nos ama, meu Pai. Então ele veio o Consolador Aleluia. para converter os homens. Porque se não fosse o Espírito Santo trabalhando no seu coração, você é cheio de coisinha, você tem a sua dificuldade. Às vezes você quer sair da igreja porque o irmão não deu a paz do Senhor. Às vezes você quer sair da igreja porque o pastor disse não. Às vezes você quer sair da igreja porque levantaram outra pessoa. Mas se não fosse o Espírito Santo, como estaria o mundo uma hora dessa se não fosse o Espírito Santo? Verdade. Se não fosse o Espírito Santo barrando o anticristo, evitando aqui uma confusão, assim, como que estaria esse mundo? Meu Deus. Esse Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que ele ficou cerca de 40 dias com os discípulos, tendo provas que você inegáveis essas provas. Não tinha como negar. Ele ficou 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. Mas esse Jesus, ele deixou uma mensagem. Aleluia. Ele deixou duas ordens disso. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, Jesus ordena: ficai em Jerusalém e aguardem a promessa
acostumado. Aí eu falo, Senhor, que promessa é essa? Ele só falou assim: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. E aguarda a promessa do Pai. No versículo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a ser assunto. E no versículo 8 ele deixa outra ordem. A Bíblia vai dizer o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa missão Jesus deixou para a igreja. Jesus deixou a missão, antes dele ser assunto ao céu, ele deixou a missão para a igreja de ser a testemunha, de ser a carta viva, de ser o exemplo que o mundo tem. Ou seja, o mundo não tem o exemplo, o mundo está faltando sal, mas a igreja tem para derramar o sal e dar gosto ao mundo, para dar gosto à vida, porque é Jesus, o Todo-Poderoso, que voltará para levar a sua igreja. Aleluia. É a igreja. Se não fosse a igreja, quem Deus mandaria? É a igreja. Ele comprou essa igreja com seu sangue, e ele prometeu: um dia eu vou voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. A nossa missão é encher o exército de Jeová. É convidar, vem para o culto próximo domingo, meu irmão, que Jesus quer falar contigo. Aleluia. Convida aquele cliente que está afastado. Vai buscar em casa, vai buscar em casa. Meu Deus. Aleluia. Esse Jesus. A gente tem que resgatar essas almas, tirar da mão do inimigo, quer matar, roubar e destruir. É nós que tínhamos sido usados por Deus para salvar a humanidade. Ele está nos usando. Deus é poderoso. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 2 de Atos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia, estavam todos concordantes no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e quem estava assentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando e começa a desenvolver, eles começam a falar em outras línguas, o Espírito Santo desceu e encheu todos da casa. Aleluia. Espírito Santo, eu te convido essa noite para entrar aqui, meu Pai, e encher todos aqui, meu Pai, com os crentes vão ser cheios. Aleluia. O Espírito Santo está te chamando essa noite. Glória a Ele Deus. está fazendo um convite para você. Você pensou que hoje ia ser mais um culto normal, Glória a que você ia voltar e nada ia mudar na